Falando nada de errado, você está chegando agora de Marte? A notícia é essa: o Corinthians anunciou o retorno de Emerson Sheik, ele que foi herói na conquista da Libertadores em 2012. Cansado de treinar sozinho, como publicou numa rede social no início do dia, Emerson Sheik vai ter a companhia de antigos amigos em breve. O atacante, que estava sem clube, acertou a volta para casa em que viveu o melhor momento da carreira. Os 2 gols na final da Libertadores em 2012 contra o Boca Juniors eternizaram o Sheik na história do timão. O clube chegou a se despedir com homenagens em junho de 2015. "Obrigado, Sheik", dizia a placa. Mas era só um até logo ao ídolo que fez 26 gols nos 157 jogos que disputou com a camisa do Corinthians. Em 2018, Emerson Sheik volta ao clube para mais 6 meses. Um contrato que não vai nem até o fim da temporada. Um reencontro com cara, agora sim, de despedida. Aos 39 anos de idade, Sheik vem de uma temporada discreta pela Ponte Preta. Foram 5 gols apenas nos 25 jogos disputados. Um deles contra o próprio Corinthians, aplaudido pela torcida no retorno à Arena. Uma relação recíproca de carinho que vai ter novos capítulos em pouco tempo. O mundo dá voltas, hein? E em dezembro de 2017, até pra gente entender melhor esse retorno do Sheik, um jogo beneficente promovido pelo próprio Emerson Sheik, o Fábio Carille falou sobre o atacante, que hoje pertence novamente ao Corinthians, mas na época, olha, deixa nas entrelinhas, hein? Já estava encaminhado, já havia um namoro no ar, olha aí. Dá saudade, sim, é um amigo que eu tenho e já deixei claro isso em muitas coletivas, do respeito que eu tenho por ele. Desde o primeiro dia que ele fez o convite já confirmei minha presença. É um cara corajoso, um cara que na hora dos jogos grandes ele é decisivo, isso falando pro lado do torcedor, né, pro lado do torcedor que acompanha. Na hora que o jogo é jogo duro, é jogo encrencado, é jogo enroscado, que a gente costuma dizer, ele tem a personalidade de ir para campo e desenvolver da melhor forma possível, né? Então isso mostra personalidade. E no dia a dia, quem conhece o Emerson é de um coração enorme, né, de fazer isso aqui para um lugar onde ele não nasceu, mas hoje ele tem uma casa aqui na região, mostra a grandeza que é o homem que o Emerson Sheik é. Legal, esse bate-papo que nós tivemos com o Carille aconteceu no dia 21 de dezembro, quando o Sheik fez o jogo beneficente lá em Mangaratiba. Tava o Tite, o Carille, Rodinei, tinha uma boleirada. Você acha? E o Zinho perde o futebol, rapaz. O futebol, é mesmo. Uma resenha boa em Mangaratiba. O Zinho estava presente, mas o Carille deu essa declaração sobre o Sheik, que é um cara corajoso, que é raçudo, que não pode de um jogo pegado. Tem a cara da Libertadores. Bom, PVC, a gente já vai falar sobre o Emerson Sheik, mas nós vamos introduzir o assunto com a galera da hashtag. Vamos lá. Vamos lá, então. Hashtag Bom Dia Fox terça. O Thalisson quer saber de você, PVC, o seguinte: o Emerson Sheik chega para ser titular no Corinthians? Não. Ele chega para preencher o grupo. Se fosse para ser titular, ele chegaria com um contrato de 1 ano. Se ele chega com um contrato até junho, é porque você não confia que ele vai ser titular pelo ano inteiro. Então não chega para ser titular, ele chega para disputar espaço, para tentar jogar bem. Ele fez algumas boas partidas pela Ponte Preta, ele não fez um campeonato regular na Ponte Preta. Quando jogou na Ponte Preta, jogou como centroavante, posição que o Corinthians ainda precisa. Essa partida que a gente viu contra o Boca Juniors em 2012, o jogo que ele fez história, fez os 2 gols, garantiu o título da Libertadores, ele jogou de centroavante e começou na ponta esquerda, como nessa bola contra o Santos na Vila Belmiro, semifinal de 2012. Contra o Boca, ele começou no lado esquerdo. Com 20 minutos, o Tite inverteu o Danilo com o Emerson, e o Emerson passou a ser centroavante. Então ele pode ser solução para o problema de centroavante do Corinthians. Mas tanto ele não chega para ser titular, que ele chega com um contrato de 6 meses. E ele, a favor do Sheik, claro, todo o ambiente que ele tem com os principais jogadores do Corinthians, enfim, a gente viu agora há pouco na imagem até a própria relação com o Casco, o Jadson, enfim. Como o André Sanches, que é muito atuante na política do Corinthians no dia a dia, candidato a presidente do clube. Aliás, eleições daqui dia 3. Aliás, tem uma confusão na história da eleição, já E o Robel de Andrade também tem ótima relação com o Emerson Sheik. E o Fábio Carille, nesse melhor momento que a gente está vendo aí do Emerson Sheik com a cabeça do Corinthians, na Libertadores de 2012, a gente lembra que o Carille já estava na comissão técnica.
Então o Carille também tem esse histórico de relação com o jogador. Isso tudo facilita para essa chegada, esse retorno do Emerson Sheik. Agora, 6 meses de contrato. Será que são renováveis? Será que é para encerrar a carreira? Se ele chegar arrebentando, se o Corinthians não tiver um centroavante e o Emerson começar a se firmar como centroavante, você pode renovar por mais 6 meses. Sim. Mas vai depender de regularidade. A gente vê o gol que ele faz contra o Botafogo, que é espetacular, né? Pela Ponte Preta. Repito, ele fez algumas boas partidas pela Ponte. Ele não fez um campeonato de começo ao fim absolutamente irregular. Teve excesso de cartões, ele tomou muito cartão, especialmente no começo da campanha, e terminou rebaixado pela Ponte. Mas ele pode ser útil. A confusão que eu dizia da eleição é que foi cassada a candidatura do Antônio Roque Cittadini. Olha aí. A impugnada a candidatura, e ele entrou com um recurso para tentar reaver o direito de ser candidato. A candidatura foi impugnada por ele ser membro do Tribunal de Contas do Estado, e o que geraria incompatibilidade com a presidência do Corinthians. Só que há 3 anos o Cittadini foi candidato à presidência na mesma situação. O mesmo presidente da Comissão de Ética da eleição validou a candidatura dele e dessa vez invalidou. Segundo o Cittadini, isso está acontecendo agora porque ele é líder das pesquisas e pode ganhar a eleição em relação ao André Sanches. É a versão do Cittadini com quem eu conversei agora há pouco. Isso à parte. No futebol, se o Emerson estiver jogando muito em junho, eventualmente renova. Mas acho que até lá o Corinthians ainda vai procurar um outro centroavante. E aí ele vem para ocupar qual faixa exatamente do campo? Já que ele não tem mais aquele fôlego de voltar na marcação e subir, ele pode ser um centroavante mais fixo, ele vai continuar vindo pela lateral do campo, que ele também tem como ponto forte. Onde você enxerga o Sheik nesse time do Corinthians? Como referência do ataque. Referência. Que foi como ele jogou na Ponte. Embora tenha havido variações, né? Até pelo excesso de suspensões do Sheik no Campeonato Brasileiro pela Ponte, houve vários momentos em que o Luca foi o centroavante, mas normalmente quando eu jogava Sheik e Luca, o Luca era pelo lado do campo e o Sheik solto, para não ter a necessidade de participar tanto do sistema defensivo, para não se desgastar tanto com a marcação. Aliás, você estava falando do Luca aí, o Corinthians ontem divulgou a relação de 20 jogadores inscritos no Campeonato Paulista. E o Luca está inscrito. Ou seja, a gente também trazia aqui a palavra do Fábio Carille no fim do ano passado com relação ao futuro do Luca. E o Carille deixou bem claro aqui em entrevista ao Fox Sports. Olha, se não pintar uma situação para o Luca, eu quero jogador. Claro. Eu quero jogador. E dentro daquela linha do Carille que deu certo em 2017, não me traz ninguém, só mantém os que estão aqui. O Luca está se encaixando, já para esse início de 2018. Eu não sei não, hein, PVC? Eu acho que o Luca vai acabar sendo solução nesse time do Corinthians, hein? Eu acho que ele não tem a capacidade de marcação tão forte quanto o Romero de um lado. Sim. E mesmo do Cleison. Então, jogar com o Luca pelo lado, ele vai perder na capacidade tática e na obrigação que o Carille vai impor a ele. Como centroavante, ele tem menos cacuete, mas pode ser um trabalho de adaptação ali. O Corinthians ainda precisa de um 9, mas não precisa ser um 9 típico, né? Vamos lembrar momentos de Corinthians campeão com e sem centroavante. Os últimos 2 títulos brasileiros foram com centroavante, Wagner Love e no ano passado com o Jô. Mas vamos pegar o time de 98, o que tinha o centroavante do Vanderlei Luxemburgo era o Didi, mas nas finais quem jogou foi Mirandinha. Era Mirandinha e Edilson, não tinha centroavante fixo. E mesmo o time de 90, se você olhar com lupa o time de 90, você vai ver que o homem mais avançado daquele ataque era o Neto. Não era o Tupanzinho. O Tupanzinho vestia 9. Mas o Tupanzinho circulava e o time não tinha um centroavante nato. Tinha um meia Neto. Bom, gostei de trocadilho. E aí a gente está acompanhando o Twitter oficial do Corinthians já com os inscritos, né? A relação dos atletas para o Paulistão de 2018. Tá ali, Kaique França, Iago Balbuena, Gabriel, Marquinhos Gabriel, Jadson, Romero, Cássio, Fagner Walter, Paulo Roberto, Danilo, Júnior Dutra, Casim, Rodriguinho, René Júnior, Cleison, Camacho, Luca e o Henrique, o Pedro Henrique. Atletas da base, Pedrinho, Carlinhos, Mantuan, Maicon, Romão, Felipe e Léo Santos. Dá tempo do Sheik chegar aí? Dá. Não, tem 4 vagas. Tem 6 vagas, né? 6 vagas. 6 vagas. O regulamento do Campeonato Paulista mudou num aspecto que eu achei perfeita, a sugestão do Mauro Silva, que é hoje vice-presidente da Federação Paulista. Até o ano passado eram 25 os inscritos e você não podia aumentar o número de inscritos
a lógica daquele regulamento era impedir que os clubes do interior fossem dispensando jogadores e contratando novos jogadores sem pagar ninguém. Só que isso punia os clubes grandes, os clubes que pagam em dia e a base. Então, o que é que se fez nesse ano? Você tem 26 inscritos, mas quem foi formado em casa não faz parte dessa lista. Então, você tem liberdade para escrever os 100 números de jogadores, desde que eles tenham feito parte do processo de formação no clube. Naquela longa discussão do nosso calendário, vai jogar o estadual com o time A, o time B, o time C, foi uma maneira também, e a gente tem que colocar aqui, das federações, junto com a televisão, de não desvalorizar o produto. Então, mas no Paulista, que os times tivessem ali uma limitação para não colocar o time Z em campo. Exato. Mas cadê? Tem ali um limite de 26 jogadores. Opa, mas estão meus principais jogadores. Mas o Paulista, a Federação Paulista sempre disse que a limitação de jogadores não era por causa disso, não era por causa da televisão. Era para... Assim, a gente sempre duvidou, mas a Federação Paulista sempre disse que a limitação não tinha a ver com a proibição dos times colocarem o time C, D, E, mas sim para impedir que os clubes do interior dispensassem jogadores, não os pagassem, contratassem novos jogadores, inchassem a folha de pagamento e ficassem endividados até o pescoço. Quando o Mauro Silva propõe a liberação da base, ele está indo ao encontro do que ele dizia, ou seja, que o cuidado é para ter o respeito à folha de pagamento e aos pagamentos que o clube tem que fazer. Então, acho que o mais positivo dessa mudança é você fomentar que os clubes todos revelem jogadores. Porque eu só posso inscrever um jogador que, se o jogador mais consagrado não está atendendo a minha necessidade, eu posso repor. Só que eu tenho que repor com o na base. Mercado como um todo também, né? Bom, o Corinthians já anunciou. Sheik está de volta. Em breve será de forma oficial. Nós vamos rever o Sheik, que é super vitorioso com o Corinthians, Campeonato Paulista, Brasileiro, mas Libertadores, sem selinho dessa vez, né? Mundial. Chega de polêmica, né? Eu acho que ele aprendeu. Né? Nossa, pra que você resgatou isso? A história do selinho deu o que falar. Em breve o Corinthians pode anunciar um outro reforço. Daqui a pouquinho nós vamos falar do zagueiro Henrique, ex-Fluminense. Mas antes, perguntas para você, PVC, porque não basta acordar cedo. Tem que responder a galera na hashtag Bom Dia Fox terça. Luquinha, ele que é flamenguista, pergunta o seguinte: PVC, qual é a formação ideal com o Sheik em campo? O time que está jogando com o centroavante que vai ser o Sheik. Não muda nada. Como é que jogou o Corinthians na pré-temporada? Aliás, na pré-temporada na Florida Cup, o Corinthians empatou um jogo e perdeu o outro, mas o time titular só jogou os primeiros tempos. E nos 2 primeiros tempos saiu com a vitória. 1-0 com o PSV, 2-0 no Rangers. Depois empatou 1-1 com o PSV e tomou 4-2 no Rangers. O time titular tinha Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba, Gabriel, Cleison, Jadson, Rodriguinho e Romero e Casinho na frente. Em teoria, é esse time com o Sheik disputando posição com o Casinho. Boa, tá aí, tá respondido, Luquinha. Perguntou, PVC respondeu, então vamos para mais uma participação aqui na tela do Bom Dia Fox. Janailton João, PVC, Sheik e Casinho, podem jogar juntos? Se você quiser que jogue o Casinho, pode. Você quer escalar o Casinho? Bom, Janailton, responda pra gente na hashtag Bom Dia Fox terça. Você, caso seja de fato torcedor do Corinthians, gostaria do Casinho em campo? Eu gosto da personalidade do Casinho. É uma boa pergunta. O André acompanhou ao vivo aqui a entrevista dele. Taticamente pode. Taticamente pode. O Sheik pode. Só o Sheik tem que correr um pouquinho mais do lado do campo. Sim. E eventualmente o Casinho vem fazer a parte dele defensivamente para o Sheik descansar na frente. Mas dá para compor. A pergunta é se isso tecnicamente vai ser a melhor opção. Olha aqui, ó, a Lívia falou aí do Henrique, né? A gente mostrou a relação dos jogadores inscritos do Corinthians no Campeonato Paulista. Tem vaga para ele porque é hoje, hein? Timão marcou os exames médicos do zagueiro Henrique para essa terça-feira. Se for aprovado, o Henrique vai assinar contrato por 3 temporadas. O defensor rescindiu recentemente contrato com o Fluminense e chega para ser o substituto de Pablo, que não acertou a renovação do vínculo com o clube. É uma reposição à altura, PVC, Henrique, teoricamente na vaga do Pablo, será na vaga do Pablo, né? Para ser o companheiro do Balbuena. Eu acho que por um preço que é mais baixo do que ele recebia no Fluminense e com um time que seja tão compacto quanto foi ano passado. Sim.
O Henrique não está no melhor momento da carreira dele. O Henrique perde em velocidade na comparação com o Pablo. Mais protegido, ele pode render. Time bom consagra zagueiro médio. Time bom consagra zagueiro médio, é verdade, hein? E zagueiro fora de série também consagra zagueiro médio. Basta jogar ao lado, a gente tem tantos exemplos. Mas vamos ficar de olho nessa zaga, né? Porque sistema defensivo, de fato, é o ponto forte do Corinthians há anos, há temporadas. É um zagueirão, o xerifão, o Henrique, tem tudo para dar certo no Corinthians. Vamos ficar de olho, a promessa é hoje, que o Henrique faça os exames médicos no Corinthians, como você bem disse, Calheiro, se aprovado. 3 anos. Tá tudo certo, 3 anos com o timão. Eles estão voltando, Calheiros, os campeonatos estaduais. Hoje começa o Carioca, muito em breve o Campeonato Paulista. Então vamos colocar na tela a primeira rodada do Paulistão para você já ir se familiarizando, você ficar por dentro. PVC, eu tava com saudade de fazer o ping-pong. Vamos de